Vamos estudar hoje a função seno. Nós estamos em trigonometria, né? Então, a função seno, o que é uma função? Função é a relação entre dois números, não é isso? A função seno, ela vai ser a relação entre quem? Entre a medida de um arco no ciclo trigonométrico, porque a gente está em trigonometria. Então, é a relação entre a medida de um arco e o seno desse arco, tá? Então, vamos ver no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, tanto faz, são sinônimos, o eixo vertical é o eixo dos senos, tá? Então, no ciclo trigonométrico, os valores dos senos são indicados nesse eixo vertical. É chamado eixo dos senos, esse eixo vertical. Então, quando você vai saber o valor de um seno, para você calcular o seno de um arco, você vai ter que saber onde fica a extremidade desse arco. Quer dizer, o valor desse arco é pela extremidade dele. Por exemplo, um arco que esteja no primeiro quadrante. Lembra do círculo trigonométrico da aula anterior? Então, o círculo trigonométrico é aquele que o centro coincide com a origem do plano cartesiano. Não é isso? Então, o plano cartesiano divide esse ciclo em 4 quadrantes, tá? Por que a contar deste daqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Contagem é no sentido anti-horário. Este ponto é a origem de todos os arcos. E a contagem dele é no sentido anti-horário, né? Contrário dos ponteiros do relógio. Então, como é que nós vamos saber, por exemplo, o valor de um seno de um arco que fica no primeiro quadrante? Qual é o primeiro quadrante? Esse daqui. Então, um arco do primeiro quadrante, ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 90. Então, por exemplo, um arco de, vamos supor, 30 graus. Vamos supor, não sei, mais ou menos, vamos chutar que um arco de 30 graus começa aqui, a origem é sempre em 0 grau, e vai, por exemplo, até aqui. Vamos supor que o arco tem essa extremidade aqui. Se o arco tem a extremidade nesse ponto, qual será o seno dele? Por isso que depende da extremidade. O seno dele, você vai pegar a extremidade dele, onde ele termina, e vai projetar em linha reta até o eixo do seno. O lugar que você atingiu no eixo do seno é o valor do seno desse arco. Como assim? Ora, o eixo do seno tem o 0 é aqui, a origem do eixo do seno é aqui. Então, daqui até aqui, que é o valor onde rebateu a extremidade desse arco, essa distânciazinha é o seno desse arco. Agora, um detalhe muito importante é que essa circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, o raio é sempre 1, tá? O raio do ciclo trigonométrico é sempre 1. O que é o raio? Essa distância do centro até qualquer ponto, qualquer um dos pontos. Então, essa distância aqui é 1. Toda essa distância é 1, porque é a medida do raio, tá? Então, por exemplo, um arco que tenha mais do que 90 graus, que ele fique no segundo quadrante. 90 ou 100 e poucos graus, menor do que 180. O segundo quadrante vai daqui até aqui. Então, se o arco tem origem aqui, e ele vem, e ele termina aqui, por exemplo, qual seria o valor do seno dele? Se a extremidade dele fosse aqui, é só você pegar a extremidade do arco, rebate no eixo do seno, projeta no eixo do seno, em linha reta. A distância que ele andou da origem do eixo do seno até onde rebateu a extremidade é o valor do seno. Então, percebam que os arcos, no ciclo trigonométrico, os senos de qualquer arco, ele vai ser no máximo igual ao raio, que é 1. Né? Vamos ver como é que funciona? Por exemplo, se o arco estiver no terceiro quadrante, se ele bater aqui, ó, extremidade dele começou aqui e a extremidade é aqui. Então, é um arco maior do que 180 graus, mas é menor do que 270. Um arco que bateu aqui, extremidade veio aqui. Qual seria o valor do seno dele? Rebate no eixo do seno e procura a origem do eixo do seno, tá aqui. Essa distânciazinha é o seno desse arco. Percebam que agora é menor do que 0, porque o eixo do seno funciona igual ao eixo Y. Para cima de 0 positivo, para baixo negativo. Então, está abaixo de 0 esse seno. Ó. O seno desse arco vai ser daqui até aqui. Vai ser menos 0, alguma coisa. Mas maior do que menos 1. Porque essa distância toda aqui, ó,
de 0 até aqui, como o raio é 1, então aqui é menos 1, que é do lado negativo. Então, assim que funciona o ciclo trigonométrico e os valores do seno. Vamos então fazer uma tabelinha aqui e vamos tentar descobrir os valores dos arcos, dos senos, mas desses limites aqui, ó. Porque, por exemplo, 0 grau, 90 graus, 180 graus, eles não estão nem num quadrante nem no outro, eles estão no limite, na divisa de quadrantes. Então, nós vamos ver exatamente quanto vale o seno desses arcos que ficam nessa divisa de quadrantes. Por exemplo, 90 graus não está no primeiro nem no segundo quadrante, ele está na divisa, no meio. Então, vamos ver esses senos desses arcos que ficam no meio, nas divisas dos quadrantes. Primeiro, 0 grau. Um arco que mede 0 grau, ou seja, ele começa e termina aqui. Ele não tem nem distância, ele mede 0 graus. Como é que a gente vai calcular o seno dele? Rebate no eixo do seno. Quando rebateu no eixo do seno, que ponto que você caiu no eixo do seno? No 0. Então, não tem como andar até a origem do eixo do seno. Então, o seno de 0 grau é 0. Olha aqui, ó. 0 grau, um arco de 0 graus, que também vale 0 radiano, lembra da aula anterior? Esse seno vai valer 0. Porque na hora que você for rebater, esse arco vai cair no 0 do eixo seno. Agora, vamos ver esse arco aqui de 90 graus, ó. Um arco que vai aqui até aqui. 90 graus. Qual é o valor do seno dele? A extremidade dele é aqui, porque ele mede 90 graus. Rebate no eixo do seno, só que eu já estou no eixo do seno. Agora vejo, então não precisa mais rebater. Quanto que eu andei até a origem do eixo do seno? A distância do raio. Então vale 1. E 1 positivo, porque está para cima de 0. Então o seno, o arco de 90 graus, lembra de radiano? Vale π sobre 2 radianos. O seno dele vale 1, tá? Então, se eu tenho um arco de 90 graus, o seno desse arco vai valer 1, beleza? Vamos ver agora 180 graus. Então, um arco de meia volta na circunferência trigonométrica. Então, ele mede 180 graus. Vamos calcular o seno dele? A extremidade dele é aqui. Como é que acha o seno? Rebate no eixo do seno. Nossa, caí no 0 novamente. Então, o arco de 180 graus, o seno desse arco vai valer 0. Lembrando que 180 graus em radianos vale π radianos. Vamos ver agora mais um arco, 270 graus. Então, o seno desse arco aqui, que tem a extremidade exatamente aqui. Como é que eu vou calcular? Rebate no eixo do seno. Já estou no eixo do seno. Em que lugar eu caí no eixo do seno? No ponto menos 1, porque se o tamanho do raio é 1, para baixo do 0, então aqui é menos 1. Ou seja, o seno do arco de 270 graus, que em radiano vale 3π sobre 2, é menos 1. Tá? É simples assim, gente. E o arco de uma volta incompleta vai ser o mesmo valor do que o arco de 0 grau, porque eles têm a extremidade no mesmo local. Quando você rebater, vai dar 0. Então, o seno de um arco de 360 graus, que é 2π radianos, vale 0. Gente, com essa tabelinha aqui, que eu estou relacionando, olha só, essa tabela eu estou justamente relacionando o valor, a medida de um arco com o seno dele. Então, essa é a função seno. É só agora a gente colocar, ó, aqui são os pares ordenados. Eu posso pegar esses pares ordenados e colocar no gráfico, porque vai me dar a função seno. Vamos ver como vai funcionar essa função seno no gráfico. Então, imagine então que eu vou abrir essa circunferência trigonométrica e vou colocar esses valores no eixo X, ó. Abrir a circunferência trigonométrica, só que em vez de colocar em grau, ó, 0, 90, eu coloquei já em radiano, ó. Ó, então aqui é 0 radiano, 0 grau, π sobre 2 radianos, 90 graus, π radiano, 180 graus, tá vendo, ó? 3π sobre 2 radianos, 270 graus e 360 graus. Então, vamos relacionar aqui, vamos marcar os pontinhos, ó. Quando, aqui eu vou marcar o tamanho do arco,
E aqui, ó, o valor do seno dele no eixo Y. Então, vamos ver. Então, isso aqui é no eixo X e esse aqui é no eixo Y, tá? Aqui vai ser no eixo X e o valor do seno no eixo Y, beleza? Então, vamos ver. 0 grau, que é 0 radiano, vai estar no ponto 0. Então, tá aqui, ó. 0, 0. Né? 0 do X e 0 do Y. Beleza? Agora, vamos ver o próximo ponto. 90 graus, que é π sobre 2 radianos, que é esse aqui, ó. No eixo Y vai botar onde? No número 1. Então, π sobre 2, nessa reta aqui, ó, vai juntar no 1. Então, o ponto vai ser esse. Agora, o próximo é o π, ó, que é 180 graus, ó. 180 graus, π radiano. Quanto vale o seno dele? 0. Então, em 180, vai ter na altura 0 do eixo Y, aqui, ó. Na altura 0, o ponto é aqui. 270 graus, ou seja, 3π sobre 2 radianos. Qual vai ser o valor em Y? Menos 1. Então, aqui, ó, o valor do seno aqui, lá no eixo Y, eu vou juntar no menos 1, ó. Menos 1 do Y e 3π sobre 2 do X. O pontinho é aqui. Agora, 360 graus, que é igual ao 0, ó, vai dar 0, que é o mesmo ponto. Então, 2π, que é 360 graus, vai ser na altura 0 do eixo Y, vai ser aqui. Então, essa função seno é uma curva. Se eu ligar esses pontinhos, eu vou obter exatamente a curva da função seno, que se chama senoide. Olha só, o nome dessa curva é senoide. E a função seno, ela é y igual a seno de x. Os valores de x são os valores dos arcos, né? E o valor do y é o valor do seno de cada arco desse, tá? Essa função é importante a gente notar que se passar de 2π, olha, professora, mas pode passar de 360? A circunferência não vai até 360 graus, que é 2π? Pode, porque pode dar mais de uma volta. O arco pode dar mais de uma volta. Se ele for dar a segunda volta, o detalhe é que o seno vai continuar, essa curva vai começar tudo novamente a partir daqui. Quantas voltas der. E se for negativo? Ué, mas existe arco negativo? Existe. Se você estiver no círculo trigonométrico, ao invés de você pegar no sentido anti-horário, você pegar daqui e medir o arco no sentido horário, ele vai ser um arco negativo. E aí, no caso, o seno dele vai continuar essa curva, a mesma ondulação, vai continuar tanto para a direita como para a esquerda, infinitamente. Essa função é cíclica, tá? Então, ela é periódica, porque esse período se repete, e o tamanho desse período é 2π, ó, período 2π, ou 360 graus. Essas são as características da função seno. O valor de x, que é o valor que fica no eixo x, ó, que é o domínio da função, é qualquer elemento do conjunto dos reais. Qualquer valor. É que aqui está em grau, em radiano, mas qualquer valor do conjunto dos reais. Agora, a imagem são os valores de y, tá? Ela vai de menos 1 até 1. Não passa disso, nem para cima, nem para baixo. Então, é que significa isso, ó. Em linguagem simbólica de matemática, a imagem dessa função é qualquer valor de y pertencente ao conjunto dos reais, tal que y fica entre menos 1 e 1, tá? Esse símbolo aqui significa entre esses dois valores, tá? É uma função periódica e o período é sempre 2π. A partir desse 2π vai continuar novamente, ou seja, a função seno se repete a cada 2π. Ou seja, a cada 360 graus. Tá bom, gente? Espero que tenham entendido. Trigonometria é um pouquinho complicado, mas se vocês entenderem como funciona a circunferência trigonométrica, dá tudo certo. Tá bom? Tchau, tchau.